os dois maiores problemas do enredo do Lula na Acadêmicos de Niterói. Você está acompanhando o Reflexões Carnavalescas de número 11. Um pequeno contexto antes da gente começar, só para a gente tirar o clubismo da mesa. A minha esposa é carioca e, em virtude disso, nos últimos anos eu tenho acompanhado com cada vez maior afinco o carnaval, tanto no Rio de Janeiro quanto do carnaval de São Paulo, mas no caso eu acabo acompanhando um pouco mais o carnaval do Rio de Janeiro. E por acompanhar, eu digo não apenas ouvir os sambas enredo, conseguir identificar minimamente esses sambas enredo, como também assistindo aos desfiles e entender que tipo de coisa faz uma escola ser campeã ou que tipo de coisa faz uma escola ser penalizada o suficiente para ser rebaixada naquele ano. E fechando esse adendo inicial, aqui no Carnaval de São Paulo eu sou Gaviões da Fiel e no Carnaval Carioca eu sou Portela. Então, caso isso seja alguma coisa que importe para você, tá aqui para a gente tirar o clubismo da mesa. Vamos então aos dois problemas desse enredo. O primeiro problema, esse enredo ele abre a porta para que seja questionado o que é que pode ser carnaval e o que é que não pode ser carnaval. Antes mesmo de detalhar um pouco mais, talvez você tenha pensado aí, mas político pode ou político não pode ser homenageado, né? Presidente pode ser homenageado? Em um levantamento bastante recente do Poder 360, a gente tem que 7 presidentes já foram retratados em carnavais anteriormente no Brasil, seja como crítica, seja como elogio. Tudo começou em 1956, na Mangueira, que homenageou Getúlio Vargas. Em 81, a Mangueira homenageou o Juscelino Kubitschek. Em 85, o Salgueiro homenageou o Getúlio Vargas. Em 91, a São Clemente criticou o Fernando Collor. Vamos continuar aqui só nos presidentes, depois eu falo para vocês de outros políticos que estão aqui nesse levantamento do Poder 360. Em 2000, a Portela homenageou Getúlio Vargas. Vamos andar, anda mais um pouquinho. Em 2012, a Vai Vai homenageou a Dilma Rousseff, que era presidente naquela época, importante dizer. 2012, o Lula foi homenageado pela Gaviões da Fiel. Inclusive, pequeno adendo sobre, em 2012, a Vai Vai ter homenageado a Dilma. Se vocês já notaram naquele meme que no Terraço a gente costuma colocar todos os anos, né, da quinta-feira de carnaval, ninguém abre e-mail quinta de carnaval, né, já sentimos aí um cheiro de clorofila no ar. Se você prestar atenção, na camisa do Neguitão, que é o presidente da Vai Vai naquela época, tem a Dilma, porque a Dilma foi homenageada pelo carnaval de 2012 da Vai Vai. Continuando aqui sobre os presidentes. Em 2018, o Temer foi criticado pelo enredo da Paraíso do Tuiuti. Em 2020, a São Clemente e a Acadêmicos de Vigário Geral também criticaram, no caso, o Bolsonaro. Em 2022, a Rosas de Ouro do Carnaval de São Paulo criticou o Bolsonaro. Em 2023, a Cidade Jardim de Belo Horizonte homenageou o presidente Lula. E em 2026, que é o ano que a gente está agora, a Acadêmicos de Niterói vem com esse carnaval homenageando. Para além de presidentes, a gente também tem homenagens ou críticas a Mário Covas, a Alckmin, a Leonel Brizola, a José Serra, a Marcelo Crivella e a Marielle Franco. E, especificamente, a Alckmin e José Serra, o Demétrio Vecchioli, lá do Metrópolis, levantou que, em 2006, houve essa homenagem aos dois, né, que também já foram presidenciáveis, e naquela época o PT pediu uma CPI para investigar esse financiamento público, né, porque, caso você não saiba, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro e em diversos outros lugares do Brasil, as escolas de samba elas recebem financiamento público não porque o governante da ocasião quer enviesar os enredos, mas porque aquilo é uma coisa que é uma atividade econômica, entra no setor de serviços, no setor de turismo, então tem um porquê, né? E até bom que a gente está nessa conversa franca aqui mais sobre enredo de carnaval do que sobre números de carnaval, porque sobre números provavelmente você já viu. Tal prefeitura está estimando tantos milhões de pessoas, tantos milhões de arrecadação, aí aparece o pessoal que fala que aquele cálculo não faz sentido. Então, assim, isso tudo é muito raso. Aqui a gente está discutindo nessas reflexões um negócio um pouco mais aprofundado.
que é sobre o carnaval em si. Então, sobre esse primeiro ponto, de abrir porta para ser questionado o mérito do que é que pode ser carnaval e o que é que não pode ser carnaval, né? Para algumas pessoas que teoricamente são a favor da liberdade, vai ser preciso, daqui a um tempo, a gente colocar ali uma salinha em Brasília, onde né, as escolas de samba do Brasil inteiro vão ter que indicar os seus enredos, né? Não, olha, tem que ver lá com aquela comissão se pode falar ou não. Eu costumo chamar isso de censura. Não sei vocês que são que dizem que isso aí seria necessário, mas ao mesmo tempo dizem ser a favor da liberdade. Mas enfim, esse é o primeiro problema desse enredo. Ele abre as portas para ser questionado o que pode ou não ser carnaval. E o segundo problema, agora especificamente desse enredo mesmo, da Acadêmicos de Niterói. Esse desfile ele é muito literal e ele é muito pobre em referências. Muito pobre em referências. Não pelo homenageado, né, que já disse aqui nesse mesmo episódio, já foi homenageado anteriormente, mas sim pelo fato de que nesse desfile são pegos dois cortes, bastante distantes um do outro. O primeiro, de quando ele nasceu e quando ele veio ali para os arredores de São Paulo, e daí pula um monte de coisa que aconteceu, né? Por exemplo, ele ter disputado várias eleições e perdido, ter disputado várias eleições e ganhado, ter disputado, né, ter indicado uma pessoa que nunca tinha ganhado nem eleição para síndica de prédio, e ela não apenas ganhou, como ela foi reeleita, né, ter sido preso. Então, assim, tem um monte de coisa, uma porção de coisas que é simplesmente ignorada nesse enredo. E depois vem para como se o Lula existisse no momento que ele nasceu e no momento que ele ganhou para o seu terceiro mandato e tudo mais. Né? Então ele é muito datado, muito cheio de referências muito pobres. Né? Nada contra o ChatGPT ou qualquer outro IA, mas dá a impressão de que eles pegaram assim, ó, chat, por favor, me faz um enredo aí sobre o Lula, levando em conta os últimos 2, 3 anos. Dá a impressão que é isso. E assim, ó, para além do fato de que isso abre, de fato, o questionamento disso ser propaganda eleitoral antecipada. O Partido Novo, até o momento em que esse episódio está sendo gravado, que é algumas horas antes desse desfile entrar na Sapucaí, o Partido Novo pediu alguns dias atrás que esse desfile não fosse realizado, que fosse considerado como propaganda eleitoral antecipada, e o TSE disse que não, que isso não é propaganda eleitoral antecipada, e em todo caso, alguns ministros se manifestaram dando a entender que o Lula deveria ter cautela em apoiar esse tipo de coisa. Né? A Carmen Lúcia foi dos ministros, das pessoas ali do STF que mais se manifestou de maneira direta sobre isso. Né? Inclusive, provavelmente, muito provavelmente, em virtude desse tipo de manifestação, os ministros de Estado que estavam para desfilar nesse desfile foram vetados, né, foram proibidos pelo governo federal de fazer isso, e deve ali entrar na avenida apenas a primeira-dama. Eu falar vice-presidente, não, vice-presidente é o Alckmin, a primeira-dama Janja, que todos sabemos, ela não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Mas enfim, aí talvez você esteja pensando, mas a Embratur, que é uma empresa federal, colocou recursos. Sim, ela deu 12 milhões para a Liesa, que é quem organiza a elite do Carnaval Carioca, e esses 12 milhões foram distribuídos entre as 12 escolas. Né? Então, teoricamente, todas as escolas estariam com enredos enviesados, né? Se essa visão fizesse algum pouco de sentido, o que, a meu ver, me parece uma ignorância de quem não entende absolutamente nada do Carnaval. Mas, enfim. E aí talvez você pense, mas sendo propaganda antecipada ou não sendo propaganda antecipada, um diretor, o presidente lá dessa escola é de um quadro do PT, então teria um viés, né? Teria um patrocínio ali. Eu vou levantar para vocês 2 carnavais antológicos que foram patrocinados, tiveram patrocínio, e isso não impediu que fossem carnavais bastante aclamados, e sejam carnavais bastante aclamados até hoje. O primeiro desses carnavais foi o da Mocidade, em 1995, de nome Mais Vale um Jegue que me carregue que um camelo que me derrube, lá no Ceará. A história desse enredo é mais ou menos o seguinte: naquela época, 95, o governador do Ceará era o Tasso Gereissati. E o Tasso Gereissati se aproximou ali da Mocidade, deu um orçamento de 120 mil reais, lembrando, né, 95, o Plano Real tinha acabado de começar, então 120 mil reais era muito mais dinheiro em 95 do que é hoje, embora ainda seja muito dinheiro, enfim.
o Tasso Gereissati chegou com esses 120 mil reais e falou, olha, sua missão é fazer um enredo sobre o Ceará. O que seria, né, já que eu estou apontando aqui para vocês que é um enredo mal construído, pobre de referências, o que seria, a meu ver, um enredo pobre de referências sobre o Ceará? Seria assim, ó, chegou com 120 mil reais, colocou ali, e aí escreve uma letra assim, ó, Ceará, o sol nasce primeiro lá, visite o Ceará é muito legal, tem boas praias, tem um beach park, alguma coisa assim. Isso seria um enredo pobre em referências, porque aí você pega o dinheiro e você não está construindo nada de verdade. Agora, vamos voltar para esse de 95, o que é que aconteceu de fato? Esse enredo que popularmente é conhecido como Samba do Jegue. Se você procurar isso em algum lugar, você vai encontrar com o Samba do Jegue mais facilmente. A Rosa Magalhães, que é uma carnavalesca, que inclusive já eu vou dizer, mas ela é a maior vencedora do período da Sapucaí em diante, mas enfim, o que a Rosa Magalhães fez? Ela pesquisou bastante sobre o Ceará, para ver se encontrava alguma história que pudesse, né, virar um enredo de carnaval, para só não falar que era o Ceará. E o lance é o seguinte, ela descobriu que nos tempos do imperador Dom Pedro II, havia uma expectativa de que existiam metais preciosos ali no Ceará. E naquela época, a ciência da coisa, por assim dizer, para descobrir esse tipo de commodity, né, que a gente chama isso de commodity hoje, era você trazer camelos. Porque camelos, teoricamente, seriam capazes de identificar, de farejar, né, sei lá se é essa a expressão correta, mas de farejar metais preciosos. E neste momento, naquela época do Dom Pedro II, no século XX, foram trazidos 14 camelos importados da Argélia. E esses camelos, não resistindo ao clima do Ceará, eles morreram. Beleza, então tem esse lance. Trouxeram os camelos da Argélia para tentar identificar se tinham metais preciosos ou não. Chegou nesse ponto, então o enredo começa falando sobre isso, né? Ecoam pelo ar, histórias de tesouros escondidos, aí fala que trouxe os camelos, né? Não deu certo não passou de ilusão, tudo mais. É isso que vai falando no enredo. E aí ela cai numa sacada que, a meu ver, esse é um dos sambas enredo mais bem construídos de todos os tempos, no carnaval carioca, e aí ela diz, e o jegue? O jegue está ali o tempo todo ajudando o sertanejo a tocar o seu dia a dia, né, trabalhando, e ele é esquecido. E aí ela entra no ponto ali para finalizar o enredo, dizendo que a gente renega o que é nosso, e isso acaba trazendo insatisfação quando a gente fica inventando moda, vai, para usar uma expressão mais recente. Então, quer dizer, de novo, Tasso Gereissati chegou lá, 120 mil reais, precisamos de um enredo sobre o Ceará. O que a Rosa Magalhães fez? Pegou todo esse contexto e trouxe para uma originalidade, né, para uma construção muito bem feita. Um outro exemplo de carnaval patrocinado, que a maioria das pessoas, inclusive, não sabe que é patrocinado, eu fui, inclusive, orientado pela minha esposa antes dessa gravação ser iniciada, de que esse era um enredo patrocinado, eu também não tinha o conhecimento até trazer isso aqui para vocês, o enredo da Vila Isabel, de 2013, de nome A Vila Canta ao Brasil, Celeiro do Mundo, Água no Feijão, que chegou mais um. Esse enredo foi patrocinado pela BASF, né, de defensivos agrícolas ou de agrotóxicos, o termo que você preferir. Então houve, na época, uma grande polêmica, nossa, mas como assim vai ser um enredo patrocinado por uma empresa de agrotóxicos e tudo mais? E, no entanto, é um enredo que talvez você conheça pelos versos Festa no Arraiá, é pra lá de bom, o enredo ficou bastante conhecido, né? E ele fala, né, dentro desse desfile sobre alegorias do tipo os caixotes dos feirantes, né, a dança em um depósito de lama e inseto nos alimentos, né, o planeta circundando ao redor do Sol, tudo que envolve o que acontece ali, a vida das pessoas que estão no campo, né, do homem do campo, da mulher do campo. Então, quer dizer, é um enredo também patrocinado, que poderia ser só pegar e falar, não, use agrotóxico mesmo, use defensivo agrícola mesmo, que é bom, e a produtividade brasileira, mas isso não é carnaval, né? Enfim, esses dois enredos, no caso, que foram feitos pela Rosa Magalhães, que eu já disse que foi a maior detentora de títulos da Sapucaí. Ela ganhou em 94, 95, 99, 2000 e 2001 com a Imperatriz, e em 2003, nesse enredo que eu acabei de dizer,
pela Vila Isabel, além de ter ganho, antes de ter começado o Sambódromo, em 82 pela Império Serrano e em 84 também pela Imperatriz Leopoldinense, né? 82 e 84 antes do Sambódromo, que é de 86. Carnaval, pessoal, é manifestação. Seja no bloco, no bloquinho que você vai na rua da sua casa, no mega bloco que vem artista famoso e você tem que pagar algumas centenas, talvez alguns milhares de reais para estar dentro dele. É uma manifestação se você só pega para descansar esses dias, se você vai para algum retiro religioso, se você sobe montanha, se você vai para a avenida em camarote, em frisa, no setor popular, se você assiste de casa, como é o meu caso, como é o caso meu e da minha esposa, é a grande festa popular brasileira. Então, assim, você colocar sob julgo, você colocar como hipótese de que precisaria ser discutido o que é passível de ser carnaval, o que não é passível de ser carnaval, é um meio de censurar uma manifestação popular muito grande do Brasil. Inclusive, só para fechar esse ponto do que pode, o que não pode ser carnaval, nós temos um enredo bastante famoso por ter sido um fiasco muitos anos atrás, da Porto da Pedra, em que a Danone patrocinou esse enredo, e esse enredo foi sobre iogurte. É isso mesmo que você ouviu, um enredo sobre iogurte. E tinha até uma ala Lactobacillus da Alegria, alguma coisa assim. Então assim, mas o que pode, o que não pode ser carnaval? Seja bom, seja ruim, seja de lugar, seja de político, seja de qualquer que seja a coisa. Tem também um clássico muito bom, excepcional, que acho que foi o último ano que o Salgueiro ganhou, que foi 2009, que foi sobre o tambor, um item da bateria. E é um sambaço, samba excelente, você pode pesquisar, que é muito bom. Então assim, vamos sair dessa, caso você, com toda essa polêmica, tenha pensado, verdade, né, tem que ver o que essas escolas de samba estão fazendo. Não faça isso. São manifestações naturais, vão ter seus erros, vão ter seus acertos, vão ter suas construções boas, vão ter suas construções rasas, mas é uma manifestação. E por ser uma manifestação, não deveria ficar sob o julgo de uma eventual censura. É o nome que eu consigo dar para isso. Opinião. Com chances não desprezíveis, a Niterói será rebaixada pela literalidade desse enredo e também levando em conta o histórico do que costuma acontecer com escolas que sobem do acesso lá no Rio de Janeiro. Vai acabar servindo de boi de piranha para alguma outra escola tradicional que fizer alguma cagada. Até poderia citar uma ou duas aqui, mas esse vídeo ia desembocar em alguma treta, então podemos deixar isso para algum outro momento, caso vocês gostem desse assunto ter sido abordado aqui. E uma outra opinião, unida com previsão, em menos de um mês após esse desfile, ele não será nem mais lembrado. As pessoas vão lembrar em algum momento que o Lula foi homenageado, mas dificilmente vão lembrar a escola, dificilmente vão lembrar qual que era esse samba enredo, vão só falar, verdade, foi homenageado ali em 2026 e tudo mais. Esse episódio está sendo gravado e vai ser disponibilizado, ele vai subir para o ar antes do desfile, porque, claro, né, pessoal, depois do desfile, se o desfile for um grande fiasco, vai ser muito fácil vir aqui alguém que nunca entendeu, nunca elaborou, nunca correu atrás de entender sobre carnaval e falar, tá vendo? Foi só falar do Lula que o carnaval foi uma porcaria. Se você ouviu isso aqui, se você acompanhou esse episódio com o peito aberto, com o cérebro, não com o fígado, você já entendeu que o problema não é o Lula, não é ser propaganda eleitoral, mas o problema é ser um enredo muito pobre, muito tosco e muito mal construído. E, no final das contas, previsão boa é assim, né? Feita antes. É muito mais fácil de errar, inclusive. E, no caso, de novo, se você acompanhou esse episódio com o cérebro e não com o fígado, você já entendeu que isso não é só sobre o enredo da Niterói e não é só sobre o carnaval, é sobre as manifestações culturais brasileiras e como é que isso pode acabar caindo no colo de uma eventual censura, curiosamente, de pessoas que o tempo todo batem na tecla de que estão aí lutando pela liberdade de expressão, contanto que seja liberdade de expressão de falar o que eles acham que é liberdade de expressão. Enfim, Caio Augusto, diretamente do dia 15 de fevereiro de 2026. Bom carnaval, bom descanso, bom tudo para você, o que você estiver fazendo aí agora, e até o próximo episódio do Reflexões.